A última vez que eu usei drogas, eu acho que ninguém sobreviveria àquela quantidade, sabe? E a gente tá falando de quanto? Sei lá, cara, eu tava detonando pedra de 7 gramas fácil, porque é assim que eu faço. Eu só tenho um tipo de atitude, vai! Charlie Sheen estava entre os clientes das prostitutas de $1.500. Tem alguma coisa que não pode falar? Ele não era o cara que a gente via nos jornais. A minha teoria sempre foi de que eu não sei se ele acredita que merece de verdade tudo que conquistou. Eu acho que tem uma parte dele que joga tudo pro alto só pra saber se ele merecia. Toda vez que o sino tocar, tem que virar uma dose. Por quê? Porque o sino tocou. Olha, a loucura não tratada não melhora com o tempo, ela só piora. O que você pensa quando eu digo Charlie Sheen? Bebidas, drogas, festas, mulheres, 2 homens e meio? O que você pensaria se descobrisse que tudo que você viu na TV sobre ele nos anos 90, 2000, 2010 e assim por diante era apenas uma máscara e que ele escondia um grande segredo destrutivo? Por acaso seria algo envolvido com as festas, ilhas e arquivo Epstein? Mas antes da gente continuar, eu quero te pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo com alguém que curte 2 homens e meio e hype também se tiver essa opção. Ah, lembrando que eu deixei os cards com sugestões de próximos vídeos aqui na descrição. Outra coisa que eu preciso dizer é que as vagas dos meus cursos gratuitos e cursos de aperfeiçoamento pessoal e profissional já estão abertas e as vagas são limitadas. O link também está na descrição. Não perca essa chance e oportunidade. Recentemente, a Netflix lançou um documentário A.K. Charlie Sheen, que fala sobre a vida do Charlie e as polêmicas envolvendo seu nome, as besteiras e como ele estragou a vida dele. Mas será que ele estava envolvido nos bastidores e nas coisas do Epstein? Você vai descobrir agora. A criança e adulto de Hollywood, o início. Charlie praticamente cresceu em set de filmagem, muito porque seu pai, Martin Sheen, era um ator muito famoso. Um momento traumático para ele foi aos 9 anos. Charlie estava no meio da selva das Filipinas vendo o pai dele ter um ataque cardíaco e um colapso mental enquanto gravava o filme Apocalipse Now. Quando não estava nas filmagens, ele e seus irmãos brincavam de fazer cinema com pequenos filmes caseiros, onde eles dirigiam, escreviam e atuavam. Ou seja, a arte já estava pulsando na veia deles. Melhor seria se fosse só a arte pulsando mesmo. Eu entendi a referência. Só que na adolescência, principalmente, Charlie estava decidido que não queria ser ator, e sim jogador de beisebol. Para quem não sabe, é aquele esporte em que a pessoa joga bola e outra tem que rebater, enfim, um esporte bem chato. Charlie sempre teve uma ligação com os esportes, ele também é fã de basquete. No próprio documentário, ele fala quando ele, junto com seu pai, desafiaram Michael Jordan em um programa onde as estrelas desafiavam atletas profissionais. Só que essa carreira não deu certo e Charlie foi meio que empurrado para a atuação. Já que ele também tinha largado a escola, ele não tinha muitas opções, além de fazer um supletivo e tentar alguma coisa numa faculdade eventualmente. É a verdade, não minto. Durante o documentário, ele contou a história de seu primeiro grande papel que ele acabou recusando porque tinha se comprometido em outro filme, um filme bem bosta. Naquela hora, Charlie contou da oportunidade para o seu pai, Martin, que disse que naquela indústria você só sobrevive se você for alguém que tenha palavra. Por isso, ele acabou tendo que recusar o papel de uma grande franquia que estava no começo, chamada Karate Kid, que acabou sendo estrelada por Ralph Macchio. Logicamente, Charlie ficou muito irritado com seu pai, porque na visão dele, aquele tinha sido o maior papel e maior oportunidade da vida dele. Achou errado, otário? Mas parece que Martin estava certo e o universo do cinema o recompensou por isso. Mesmo fazendo filmes bostas, Charlie ganhou algo poderoso, que é a conexão com as pessoas. Seu primeiro papel em um filme grande foi conseguido pela sua amiga Jennifer Grey, que ele conheceu fazendo esse tipo de filmes. O papel era uma pequena ponta, uma cena apenas, um pequeno diálogo entre ele e a personagem de Jennifer. Só que essa cena colocou ele de vez no mapa de Hollywood. Apesar do filme ser muito elogiado, a atuação do Charlie naquela cena não passou desapercebida. Pouco tempo depois, ele estreou o seu maior filme de sucesso, que é Platoon, que fala sobre a Batalha dos Estados Unidos no Vietnã. Esse filme foi indicado ao Oscar e ganhou 4 estatuetas, sendo o único filme premiado de Charlie. Triste, mas é verdade.
curiosidade rápida. Originalmente, o irmão mais velho de Charlie era quem faria o papel dele. Só que houve um problema de orçamento e o filme teve que ser adiado. Quando voltou às gravações, o irmão de Charlie já não podia fazer o papel. Já o Charlie fez a entrevista, conseguiu o papel e o resto virou lenda. Mas voltando aqui. Depois ele fez alguns outros filmes, como por exemplo Wall Street, onde ele era um jovem corretor de ações sem escrúpulos que enriquecia às custas de destruir a sua própria família. Depois desses dois filmes, principalmente, Charlie era o queridinho de Hollywood e virou um ser intocável, um rebelde sem causa que começou a se afundar na coca e virar o Charlie Sheen que a gente conhece. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria. As histórias mais bizarras dos anos 90. Hoje em dia, Charlie já não esconde mais nada, porque ele já está sóbrio há muitos anos e fala com vergonha das coisas que fez. No documentário, ele falou sobre as moças do job que ele pagava para a cafetina e como ele quase parou na prisão por causa disso. Ou pelo menos ele achava, porque como eu disse anteriormente, ele era o Charlie Sheen e nenhum juiz no mundo ia querer peitar ele e prendê-lo. Charlie também falou um pouquinho sobre seus amigos famosos de Hollywood, como por exemplo o Nicolas Cage, e da vez em que eles estavam em um avião para São Francisco, onde os dois estavam bem altos. Todo mundo tava muito louco. E daí aconteceu. O Nick tirou o comunicador do avião do gancho. Não teve preparação. Ele já mandou um... Aqui é o comandante falando. Eu não tô me sentindo muito bem. Eu tô perdendo o controle da aeronave. Quando a gente ouviu isso, sabia que ia dar uma merda muito grande. Eu não sei qual era a intenção dele, mas a coisa tomou um rumo totalmente sem noção. Dava pra ouvir as pessoas gritando, exigindo uma posição da tripulação. Não pode, minha nossa. Não, e daí a gente pousou. Eu fico aqui imaginando a cara do piloto. Abre aspas, cara, errou pra fecha aspas. Aí a gente se ferrou, cara. E nessa hora a porta da aeronave se abriu como se fosse um portal nuclear, um cofre de banco com 6 policiais armados da cabeça. Ah, caramba. E o que o Nick não sabia era que eu tinha mais de 30 gramas de cocaína presos com fita na parte interna da coxa. E eu fiquei lá suando, muito preocupado com o que ia acontecer. Um dos caras era um grande fã meu, um grande fã do Nick, então ele só pediu pra que aquilo nunca mais se repetisse, sabe como é que é? E a gente se safou dessa, né? Foi mais uma demonstração dos benefícios desse trabalho. Ah, eu acho que sim. Eu acho que pra qualquer outra pessoa teria sido Com toda essa fama, Charlie tinha a certeza que tudo que ele fizesse não haveria consequências reais. E por falar em avião, Charlie também contou a história de quando ele pilotou um avião bêbado. O navegador estava do lado de fora da cabine. Ah, Sr. Sheen, quer conhecer o capitão? É claro que eu topei, né? Aí eu entrei na cabine e o comandante se levantou e perguntou, podemos tirar uma foto? Eu aceitei e disse que ficaria ainda mais legal se ele deixasse eu usar o casaco do comandante. Aí ele falou, sim, oui, monsieur. E seria mais legal ainda se eu tivesse de cap. E ele, mas é claro. Então, já que a gente tava ali, eu pensei em fazer logo tudo. Eu pedi pra sentar na cadeira dele. Só que eu já tava muito bêbado. O sol tava começando a nascer no horizonte. E eu só pousei as mãos em cima dos controles. George estava pilotando o avião. Esse é o código internacional do piloto automático, tá? Então eu fiz uma piada. Eu perguntei se o George ainda estava pilotando. Daí o copiloto apertou um botão. E aí ele falou, não tá mais. Aí eu pensei, fudeu, né? Eu tava lá bêbado, com quase 300 pessoas dormindo atrás de mim. Uma noiva com raiva a 6 metros de mim. E eu comecei a pilotar o avião. Eu ia fazendo ajustes muito sutis. E aquela máquina voadora mágica perfeita ia respondendo de um jeito que eu não consigo nem descrever. E daí eles perceberam que aquilo talvez pudesse sair do controle, sabe? E daí o copiloto acionou o George de novo. E eu senti o avião se posicionando de novo no ponto em que ele sabia que tinha que estar, sabe? Enfim, essas situações fizeram com que ele achasse que era o rei do mundo. Com isso, ele se afundou ainda mais nas drogas. A entrada da droga na vida de Charlie e as consequências. Charlie entrou em contato com a droga muito cedo.
Na sua adolescência, mais ou menos aos 14 anos, sei lá, ele já começou a acender seus primeiros cigarrinhos de maconha com o passar do tempo e continuou com o vício e levando a fumar até coisas mais pesadas. E, inevitavelmente, ele acabou perdendo o controle. E quando você chega nesse ponto, você perde muito mais do que dinheiro. Você perde também muitas pessoas boas. Todo mundo ficou olhando um pra cara do outro, pensando em como lidar com aquilo. Como a gente lida com uma pessoa que quer, a todo custo, se destruir. No documentário, algumas pessoas falam de suas experiências e coisas que viveram com Charlie, como, por exemplo, a sua ex-mulher Denise Richards. Durante um período em que ele esteve casado com ela, Charlie ficou sóbrio. Para muitos, ela era até uma âncora que ajudava ele a se livrar totalmente dos vícios. Só que não foi bem assim. O casal viveu por momentos tensos. O que antes parecia um conto de fadas virou um completo campo minado, repleto de drogas, surtos, paranoia, violência verbal e medo de que acontecesse algo ruim, seja com ela e com as crianças. Durante a gravidez, Denise pediu o divórcio. Ela não quis se separar do Charlie por falta de amor. Na verdade, foi um ato de amor dela consigo mesma e com as crianças. Eu não sei como eu ainda tô aqui. Sinceramente, eu acho que a única forma de sobreviver à tragédia como a que eu passei é tendo um ótimo senso de humor, porque era muito ruim. Foi muito ruim. Enfim, a gente fazia piada como se fosse qualquer merda. E eu sei que gente de fora acha loucura fazer piada disso. Lembra quando você quebrou as TVs com um taco de beisebol, umas coisas assim, eu sei lá. E quando a gente fala, parece horrível e pesado, mas pra gente era só a vida acontecendo. E eu acho que se eu não fosse uma pessoa forte, eu teria ido por um caminho bem sombrio pra lidar com toda aquela merda. Pouco tempo depois de se separar, Charlie conheceu outra mulher com quem acabou se casando, que foi a Brooke Miller. O engraçado é que John Cryer disse que na festa de casamento do Charlie, o pai dele disse: "Espero que vocês saibam o que estão fazendo." Isso foi na hora do brinde, que é um dos momentos mais especiais no casamento americano. Ou seja, até o pai dele sabia que esse casamento era uma má ideia. E de fato foi uma péssima ideia para os dois, porque ambos tinham problemas com drogas. E quando um caía, quase que inevitavelmente o outro caía também. É verdade. Os dois se afundaram juntos rapidamente e a casa virou um ambiente instável. Houveram acusações, tentativas de tirar a vida um do outro, só que como os dois estavam tão chapados, era muito difícil saber exatamente o que aconteceu. E os filhos gêmeos do casal cresceram cercados por esse ambiente de recaídas, internações e decisões judiciais. Abrindo espaço aqui rapidinho só para falar sobre os filhos do Charlie. Ter um pai dependente faz com que você, obviamente, não possa contar muito com que essa pessoa seja presente, ou que seja um bom exemplo. Durante o documentário é relatado um caso marcante para o Charlie, que foi quando a filha dele precisava que ele a levasse para algum lugar que eu, sei lá, já até esqueci. Só que ele não podia dirigir porque ele estava muito alterado. Então ele pediu para que uma pessoa fosse junto com ele. Charlie disse que aquele momento foi vergonhoso porque ele conseguia olhar para os olhos da filha e sentia a tristeza dela, do porquê eles não estavam indo juntos no carro, como uma família. Outro caso também ocorreu com os gêmeos do Charlie e Brooke, onde eles perderam a guarda das crianças e elas seriam levadas para um lar de adoção temporária. E isso só não aconteceu porque a sua ex-esposa Denise conseguiu ficar com as crianças até que eles se recuperassem e pudessem ser os pais de novo. Seu pai, Marty Sheen, foi uma das pessoas que mais lutaram para ver o seu filho sair dessa. Ele não era um pai ausente, ele era amoroso. Ele tentou ajudar de todas as formas, tentou internar, tentou conversar, só que infelizmente essa vontade de sair do vício tem que vir da pessoa, porque nem o amor de pai atravessa a muralha química do vício. No documentário, Martin disse algo devastador para qualquer pai. Eu não via um astro, eu via um menino machucado que não sabia como pedir ajuda. Essa era a visão que as outras pessoas também tinham, as pessoas que o amavam de verdade. E para curar suas dores, Charlie procurava as drogas, só que essas próprias drogas acabaram com tudo que ele construiu, seja dignidade, relacionamento, carreira e dinheiro. Façam tudo o que puderem para impedir que seus filhos usem drogas. No documentário, Charlie conta uma experiência que teve quando ele estava tão cheio de coca que ele nem conseguia abrir os olhos. E o diretor, vendo isso, ele até pensou em parar a gravação, até que o Charlie pediu para que fizesse uma nova cena, um remake, quando ele voltasse. Nisso ele foi no banheiro, levando um pouquinho de gelo. No banheiro, ele pegou aquele cubo de gelo, enfiou bem no popô dele e gravou a cena com o gelo enfiado ali.
pra ele ficar de olho aberto. E com certeza ele conseguiu, porque a gente consegue ver essa cena. Você tá mentindo. Tá falando entre as províncias do Centro-Oeste e os bancos? Sim, Tony, com ajuda. Quer uma cerveja? Já nas primeiras temporadas de 2 Homens e Meio, Charlie ainda estava sóbrio. Já nas últimas temporadas, ele estava com sérios problemas. E ao invés de ser ajudado, ele recebia prêmios. A história dele ser o ator mais bem pago nas séries veio de uma negociação entre ele e o pessoal da Warner, que fez com que ele assinasse um contrato admitindo ir para a reabilitação e quando voltasse, ele receberia $2 milhões por cada episódio. Quando ele voltou a usar drogas, ele ainda conseguia ficar aparentemente bem na frente das câmeras. Só que nas temporadas finais ele estava muito ruim, esquecendo fala, não conseguia decorar nada, desaparecia por dias e não ia a ensaios e sempre estava com uma cara de quem estava muito alto. Ou seja, Charlie estava sofrendo e ninguém se importava, porque todos estavam com bolsos cheios. O que dá até para entender, porque esse era o ganha-pão de muita gente. E cancelar ou acabar com a série seria devastador. Um dos casos relatados no documentário é quando sua ex-mulher, Denise, recebe uma ligação da produção para que ela visse como Charlie estava. Ela disse que quando chegou na casa dele, John Cryer, o Alan da série, já estava lá vendo como ele estava. Pouco tempo depois, algumas moças do job desceram as escadas muito ruins também, porque a festa tinha sido bem maluca, digamos assim. Nesse momento, ela foi para a cozinha e começou a fazer os sanduíches para todo mundo. Eu só estava tentando ajudar a manter ele vivo. E é claro que estar assim fez com que ele acabasse surtando com todo mundo, inclusive com o produtor e criador da série Chuck Lorre. Por causa desse incidente e dos outros anteriores, o estúdio ficou de saco cheio dele e o demitiu, o que foi algo ainda pior, já que a série dava uma rotina pro Charlie. Depois disso, ele se afundou ainda mais nas drogas e ficou loucão, como a gente conhece. Tá, eu tenho que dar uma olhada e decidir. Beleza. Eu acabei de ser demitido pela Warner. Meu telefone não para. O meu também. Perguntaram se tenho notícias da Warner e eu falei, te vejo em Fort Knox. Esse é o único lugar com ouro suficiente para compensar sua traição. Venci! Demitido. Demitido. Meus Fala parabéns. sério. Fala Meus sério. parabéns. Foda-se aquela série. Eu sempre fui demais pra aquela série esse tempo todo. Eles nunca entenderam o puta gênio que eles tinham. Abusaram, depois dispensaram e agora vão perder. Por quê? Eles não... Vencer. Quando o estúdio rejeitou ele, isso fez o vício dele piorar ainda mais. Ele meio que quis provar alguma coisa pra eles. É a arma dos trolls. Pois é, eu vou usar isso contra ele um dia. Encontrar um jeito de canalizar isso em ataques rasantes com o calibre 50. Pode vir. Durante sua fase mais louca na vida, muita gente se aproximou dele querendo sugar um pouquinho das loucuras e paranoias, seja fazendo shows, festas ou ganhando drogas. Charlie Sheen está ficando cada vez mais popular. Ele ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Twitter em 24 horas. O país está sendo chinado. A gente tá chinando pra caramba. Foi mal, mediocres. Manés, eu venci. Tchau, tchau. A Sirius Radio devotou um canal inteiro pra ele por um dia. Rádio Sangue de Tigre. O Bakersfield Condors fez a noite do Charlie Sheen. Compre um, leve 2 raspadinhas de sangue de tigre e se estiver fantasiado de Charlie, a entrada é $2,50. Eu venci. Já venci. Eu venci. Não. Eu venci. O astro problemático continua atacando a cultura pop. É uma imagem bizarra. Tô queimando meu próprio rosto, mas não sinto calor. Durante todo esse tempo, Charlie tinha um amigo de infância que o amava tanto que não o deixava cair mais ainda. Seu amigo disse que o maior medo dele era um dia encontrar Charlie caído e sem vida, que muitas vezes Charlie dava um surto e mandava todo mundo embora e deixava apenas aquele amigo na casa. Talvez nesse momento, na hora do surto, era quando ele tentava voltar à normalidade, sei lá. Segredo obscuro. Ele está envolvido no caso Epstein? Esse é o Rumor Report com Angela Lee. Corey Feldman estreou seu documentário ontem à noite em uma exibição em Los Angeles. Ele alegou que Corey Haim disse que o ator Charlie Sheen o estuprou imagens de A Inocência do Primeiro Amor. Em uma cena que chocou todos da plateia na estreia, Feldman nomeia Charlie Sheen como suposto estupro. Eu devia ter entrado com uma ação legal contra o Feldman. Olha, tem muita gente boa nessa indústria, mas também tem muita gente bem doente e corrupta nessa indústria. Mas eu não tava afim de dar ainda mais conteúdo pra aquele palhaço. Ele fez de tudo pra lançar essa ideia e a gente era amigo antigamente, ou eu achava. Não passa de uma história de ficção maligna. Sério mesmo. A mãe do cara disse publicamente que era impossível
Isso é impossível. Então essa aí não. Essa aí... Enquanto nomes poderosos de Hollywood estão na lista Epstein, ou envolvidos com P. Diddy ou envolvidos em escândalos de abuso de poder, Charlie se destaca positivamente. Sim, ele teve uma vida de festas, acompanhantes, GPs masculinas e femininas, orgias e outras coisas que são consideradas imoralidades. Só que tudo o que ele fez sempre foi consensual. Ele nunca usou a fama dele para forçar ninguém a fazer nada que não quisesse. Por isso, quando ele foi acusado injustamente disso, a acusação não se sustentou. O Charlie seria como um rebelde ético. E se você parar para pensar, ele não precisava forçar ninguém a fazer nada, porque nos tempos loucos dele, o que não faltava era gente querendo se envolver nessas coisas. Só que, como eu disse anteriormente, das coisas que a droga tira, ela tirou uma coisa muito importante, que é a saúde e, como consequência, o dinheiro também. Boa parte da loucura dele vinha de um segredo brutal que ele descobriu. Até que Denise perguntou para ele quanto tempo ele não tinha feito o exame de HIV. Mais ou menos em 2010, ele passou a ser diagnosticado como soro positivo. Para quem não entende, ele contraiu o HIV. E se você parar para pensar, é muito natural, no meio de todas essas festas e bagunça sem proteção. Antes de ir para os finalmente com as moças, Charlie sempre contava dessa situação. Quando ele não queria mais nada com a mulher, era comum que ela chantageasse ele para não vazar essa informação. Eu era sincero, eu usava a camisinha e naquela época eu já estava totalmente indetectável, né? Então, sei lá, eu cumpri todas as regras. Elas mexiam nas minhas gavetas do banheiro e fotografavam meus medicamentos, entende? E aqueles medicamentos só são usados para uma coisa na vida, né? Então, isso virava uma pólice de seguros. Aí eu parava de sair com elas por algum motivo e era isso que saía na mídia. Elas ameaçavam expor minha situação. E eu tive que pagar mais dinheiro para elas. Charlie chegava a pagar para as moças entre $500 mil, que foi a mais barata, e as mais caras geraram em torno de $1.500.000. Ele gastou mais ou menos $10 milhões para que a notícia não vazasse. E teria gastado muito mais se ele não fosse num programa de televisão e acabasse com toda essa chantagem, admitindo que era soro positivo. Eu acredito que nessa época o Charlie criou um personagem que seria como o invencível, para que ninguém percebesse o quão vulnerável e doente ele se sentia. Antes da gente passar para a próxima parte, eu queria falar rapidinho sobre o HIV. Principalmente na época em que ele assumiu que tinha isso, todo mundo tinha uma visão bem polêmica, digamos assim. Você ser diagnosticado com isso fazia com que as pessoas não quisessem se relacionar com você. Até poderiam encostar em você, já era uma coisa mais evoluída, digamos assim. Mas se relacionar, não. Até porque existia um grande medo de transmissão do vírus, que é sem cura. E para ser sincero, até hoje ainda existe um pouco isso, só que menor. Provavelmente porque hoje seja possível viver com isso de uma forma bem mais tranquila. As pessoas soropositivas têm um vírus que ataca o sistema imunológico, fazendo com que uma gripe possa ser letal. Por isso é importante que as pessoas façam o exame e tenham a certeza se tem ou não, para que possa se cuidar e tomar os remédios e coquetéis o mais rápido possível. Até porque, para mim, uma dor de cabeça é normal e inofensiva. Já para uma pessoa soropositiva, a mesma dor de cabeça pode transformar em uma convulsão e levar a óbito. A virada de chave. Por mais que para muitos Charlie fosse um caso perdido para sua família e amigos, ele não era. Todos deram suporte para que ele conseguisse sair dessa, inclusive o seu traficante amigo. No documentário, ele conta como ele incentivou Charlie a parar com as drogas. Sem que ele soubesse, o amigo traficante diminuiu um pouquinho da grama de crack, enquanto Charlie achava que estava fumando crack do bom. E o terapeuta de dependência química dele perguntou se tinha como eu deixar a coisa mais leve pra ele. Aí eu falei que eu ia tentar. Então, aos poucos eu comecei a reduzir a quantidade de cocaína que eu usava para preparar o crack. A aparência era a mesma, mas era menos potente. Na minha cabeça eu estava comprando e usando a mesma quantidade, mas a porcentagem estava sendo gradualmente reduzida. Então eles tentaram me fazer parar de usar crack, tipo, criando um crack mais fraco. Levou coisa de, tipo, 1 ano e meio. Mas foi assim que ele ficou sóbrio. Hoje em dia fazem mais de 8 anos que ele está limpo, não só de drogas ilícitas, mas também de cigarro e álcool. Durante esse tempo, ele teve que ganhar de volta a confiança das pessoas, coisa que foi gratificante para sua família e amigos. Já o público ainda tem aquela imagem do Charlie loucão.
Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Uma nova vida e um exemplo de superação. De louco e responsável a pai, filho, amigo e avô presente. Charlie, hoje em dia, vive uma vida muito pacífica, cuidando do seu filho, sendo presente na vida da sua filha e levando-o a lugares sem precisar de intermediários. Seus amigos podem viver sem medo de receber a mensagem ou ver na TV que Charlie teve uma overdose e faleceu, e seu pai teve o seu filho de volta. Hoje, Charlie é um exemplo de superação, onde além de ter passado tudo o que ele passou, ele ainda ajuda outras pessoas a se livrarem dos vícios também, como por exemplo a sua ex-esposa Brooke, que ainda tem essa luta contra as drogas. Mas ela está começando a entender que se continuar trocando as pessoas por drogas, ela vai ficar só com as drogas. O Charlie assumiu a responsabilidade quando a coisa ficou ruim pra mim. E ficou bem ruim mesmo. E ele teve todos os motivos pra não ficar do meu lado. Porque quando a gente não tá com a cabeça boa, se torna um terror na vida das outras pessoas. E agora ele assumiu o papel daquele que é o protetor responsável, especialmente com os meninos. Que merda, estão filmando, né? Hoje em dia, ele vê com vergonha aqueles momentos difíceis dele e pediu perdão àqueles a quem ele magoou, como por exemplo o Chuck Lorre. A mudança foi tão sincera e verdadeira que eles até já trabalharam juntos de novo. Charlie demonstrou nos seus piores momentos quem ele era, doando aproximadamente mais de 30 milhões de dólares para pessoas desconhecidas e necessitadas. E de verdade, eu me sinto muito feliz em saber que ele está bem na medida do possível e que finalmente ele pode viver sem o vício. Até porque eu odiaria fazer um vídeo falando da queda dele ou que ele faleceu de overdose ou coisa do tipo. Tanto esse vídeo quanto o documentário da Netflix servem como um alerta de para onde as drogas vão te levar e que não faz sentido nenhum você usar isso. Porque se você for pobre, o seu caminho vai ser morar nas ruas e perder todas as pessoas da sua vida. E se você for rico, você vai ser uma versão antiga do Charlie Sheen. E talvez não tenha a mesma sorte que ele teve, até porque o quanto ele usou de droga ele já era para ter partido há muito tempo. A verdade é que Charlie só está vivo porque as pessoas que o amavam lutaram tanto por ele, mesmo quando ele não queria, e tiveram que se sacrificar e ver ele em situações deploráveis. O documentário completo já está disponível na Netflix. E você, o que acha da história do Charlie? Comente aqui. E se ele não fosse famoso, você acha que ele conseguiria se salvar? Antes de encerrar, lembre de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e lembrando que eu deixei os cards para você continuar assistindo os vídeos aqui na descrição. Abraços, fui!